Olá, pessoal. Nós, acadêmicas de enfermagem do campus da Unemate, de Tangará da Serra, estamos aqui para falar um pouco sobre a NR32. Desenvolvemos este trabalho através do livreto da NR32, onde tem algumas perguntas e respostas que estaremos abordando nesta videoaula. A norma regulamentadora NR32 é uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores em qualquer serviço de saúde, inclusive os trabalhadores nas escolas, ensinando ou pesquisando. O seu objetivo é prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais de saúde, eliminando ou controlando as condições de riscos presentes em serviços de saúde. Ela recomenda, para cada situação de risco, a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos trabalhadores para um trabalho seguro. Esta norma não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos ou regulamentos sanitários dos estados, municípios e do Distrito Federal e outras advindas de convenções e acordos coletivos de trabalho, ou constantes nas demais NRs e legislação federal pertinente à matéria. A norma NR32 não atinge somente os empregados próprios do serviço de saúde, mas também os empregados das empresas terceirizadas, cooperativas, prestadoras de serviços, enfim, todos os trabalhadores da área de saúde. A NR32 dispõe que a responsabilidade é solidária, ou seja, compartilhada entre contratantes e contratados, quanto ao seu cumprimento. A definição de serviço de saúde incorpora o conceito de edificação. Assim, todos os trabalhadores que exercem atividades nas edificações relacionadas ou não com a promoção à assistência à saúde são abrangidos pela norma. Por exemplo, a atividade de limpeza, lavanderia, reforma e manutenção. A NR32 abrange as situações de exposições aos diversos agentes de risco presentes no ambiente de trabalho, como os agentes de risco biológico, os agentes de risco químico e os agentes de risco físico, com destaque para as radiações ionizantes e os agentes de risco ergonômico. A NR32 abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem contra tétano, difteria, hepatite B e o que mais estiver contido no PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com reforços e sorologia de controle pertinentes, conforme recomendação do Ministério da Saúde, devidamente registrada em prontuário funcional com comprovante ao trabalhador. O profissional de enfermagem deve atender à convocação para receber as vacinas. Elas são importantes para a prevenção de moléstias infecciosas que poderão estar presentes no ambiente de trabalho. A norma determina ainda algumas situações em questão dos vestiários, dos vestuários, refeitórios, resíduos e capacitação contínua e permanente na área específica de atuação, entre outras não menos importantes. Em relação aos riscos biológicos, considera-se como risco biológico a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos, como micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os primes. Em relação aos pérfuro-cortantes, os profissionais de enfermagem são os trabalhadores mais expostos. Por quê? É a maior categoria no serviço de saúde, tem contato direto na assistência aos pacientes e pelo tipo e a frequência de tarefas realizadas. A gravidade dos acidentes com pérfuro-cortantes está em que ele pode ser a porta de entrada de doenças infecciosas graves e letais, como hepatite B e C e a AIDS.
A NR32 determina que descarte as agulhas e outros materiais perfuro-cortantes sem reencapar, dentro de caixas apropriadas, obedecendo o limite de enchimento. O objetivo deste item é diminuir a ocorrência dos acidentes com agulhas. Os trabalhadores que utilizam objetos perfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. O processo de trabalho durante a utilização de objetos com característica perfuro-cortante deve ser considerado como finalizado somente após o descarte seguro do mesmo. O descarte imediato do perfuro-cortante deve ser realizado exclusivamente pelos trabalhadores de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde envolvidos no procedimento. Ressalta-se que o descarte deve ser feito em recipiente apropriado e situado o mais próximo possível do local onde o procedimento é executado. Estudos demonstram que 41% dos acidentes ocorrem após o uso e antes do descarte, e 39% durante o uso do produto, e 16% ocorrem após o descarte. Como a norma trata a questão do risco biológico? A NR32 determina, em seus artigos normatizadores, que os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. A NR32 determina que o empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, o ato de fumar, o uso de adornos como alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings expostos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Esta proibição estende-se a crachás pendurados com cordão e gravatas. A proibição do uso de adornos deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde expostos a agentes biológicos, independente de sua função. Também deve ser proibido o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho e a guarda dos alimentos em locais não destinados para este fim. Deve ser entendido como posto de trabalho os locais onde o trabalhador efetivamente realiza suas atividades. O empregador deve, segundo a norma NR32, disponibilizar ambientes próximos aos postos de trabalho para a realização de refeições complementares. O uso de calçados abertos, aquele que proporciona a exposição da região do calcâneo, do dorso e dos laterais do pé, também são proibidos. Esta proibição aplica-se aos trabalhadores do serviço de saúde que exercem atividade de promoção e assistência à saúde potencialmente expostos, conforme definido no PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA deverá indicar as características dos calçados a serem utilizados nos diversos postos de trabalho. A proibição do uso de calçados abertos implica no fornecimento gratuito pelo empregador dos calçados fechados conforme a definição do PPRA. O PPRA deve descrever as funções e os locais de trabalho onde haja exposição a agente biológico. A NR32 determina que o empregador deve providenciar locais apropriados para o fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas. Que todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. As vestimentas são trajes de trabalho que devem ser fornecidas pelo empregador, podendo compreender o traje completo ou algumas peças, como aventais, jalecos e capotes. O PPRA deve definir a vestimenta mais apropriada a cada situação. Em todos os casos, a vestimenta fornecida deverá atender às condições mínimas de conforto, especialmente o conforto térmico. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com as vestimentas de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. A NR32 determina que deve ser comunicado qualquer acidente de trabalho, exigindo a abertura e a comunicação de acidente de trabalho, o CAT, por menor que seja o acidente, mesmo que não haja afastamento do trabalho. Portanto, deve sempre praticar as precauções padrões, usando sempre os equipamentos de proteção. As máscaras de proteção devem ser individuais e específicas aos agentes presentes. Consulte o CCIH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e exija uma só para você. Em relação aos riscos químicos, fica estabelecido que compreende as situações de exposição a agentes químicos presentes no local de trabalho. Considera-se, portanto, agentes químicos, substâncias, compostos ou produtos químicos em suas diversas formas de apresentação, como líquida, sólida, plasmas, vapores, poeiras, névoas, neblinas, gasosas e o fumo. As vias de entrada do agente químico no organismo são as digestivas, respiratórias, as mucosas, as parenterais e as cutâneas. A norma determina que deve ser mantida a rotulagem do fabricante nas embalagens originais dos produtos químicos utilizados no serviço de saúde, que todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível, por meio de etiqueta, com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de invase e a validade e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. E a norma determina que não é permitido a reutilização das embalagens de produtos químicos. Com relação aos quimioterápicos, entende-se por acidente ambiental a contaminação do ambiente devido à saída do medicamento do invase no qual esteja condicionado, seja por derramamento ou por aerodispersores sólidos ou líquidos. E o acidente pessoal é a contaminação gerada por contato ou inalação dos medicamentos da terapia quimioterápica antineoplásica em qualquer das etapas do processo. Para que não ocorram acidentes, é necessário observar as recomendações contidas nos itens da NR32 e na Resolução RDC número 220 de 2004 da Anvisa. Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador proibir o ato de fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiagem. Deve afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutríveis. Proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de exposição aos agentes ionizantes. Fornecer aos trabalhadores avental confeccionado em material impermeável, com frente resistente e fechado nas costas e com manga comprida de punho justo. E a ocorrência de acidentes durante a manipulação e administração. E deve fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança para a prevenção e acidentes durante o seu transporte. É proibido a quem trabalha com quimioterápicos antineoplásicos iniciar qualquer atividade na falta do EPI e dar continuidade a essas atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção no funcionamento da cabine de segurança biológica. Risco com gases medicinais. Em relação aos gases e vapores anestésicos, a NR32 determina que toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas de possibilidade de exposição a gases e vapores anestésicos após a autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, considerando as informações contidas no PPRA.
devem observar com rigor as recomendações e legislações vigentes disponíveis em português aos trabalhadores. É proibida a utilização de equipamentos sem manutenção corretiva e preventiva, devendo existir a verificação programada de cilindros de gases, conectores, conexões, mangueiras, balões, válvulas, aparelho de anestesia e máscaras faciais para ventilação pulmonar. Que todas as informações devem estar disponíveis aos trabalhadores expostos. Os locais com gases e vapores anestésicos, segundo a norma NR32, devem ser providos de ventilação e exaustão adequados. A NR32 estabelece que não cabe ao profissional de enfermagem o manuseio ou transporte de cilindros de gases medicinais, com exceção dos portáteis, e quando utilizados no transporte de pacientes ou reposição. A NR determina que é proibido a utilização de equipamento com vazamento de gás, a utilização de equipamentos sem identificação e válvula de segurança, a movimentação de cilindros sem EPIs adequados, o contato com óleos, graxas ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes, a utilização de cilindros sem válvulas de proteção ou impedimento de fluxo reverso, transferir gases de um cilindro para outro, transportar cilindros soltos em posição horizontal e sem capacete. Deve haver sinalização ampla e visível e haver placa de informações com o nome das pessoas autorizadas e treinadas para a operação e manutenção do sistema. E nas placas de sinalização devem conter enunciados como procedimento de emergência, número de telefone de emergência e sinalização de perigo. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa videoaula, que foi dividida em 2 videoaulas. Espero que tenham gostado e não deixem de assistir a próxima parte da videoaula, onde estaremos falando sobre radiações ionizantes, dentre outros assuntos.